Salmo 23. Deus é nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva às fontes de águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia pelo caminho certo, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, não terei medo de nada, pois meu Deus está comigo. Ele me dirige e me protege. O Senhor prepara um banquete para mim. Na frente de meus inimigos, me recebe como convidado de honra e enche meu copo até a boca. Eu sei que a tua bondade, Senhor, e o teu amor vão me acompanhar enquanto eu viver. E todos os dias da minha vida vou morar na tua casa, oh meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, eu os convido agora a nós elevarmos nossos corações a Deus em oração, pedindo a Ele que nos perdoe todos os nossos pecados. Onipotente Deus e misericordioso Pai, diariamente a Tua voz soa aos meus ouvidos e ao meu coração, convidando-me e também todos os pecadores ao arrependimento. Mas, Senhor, eu não sou capaz de converter-me a Ti. A vontade do meu coração é má desde o meu nascimento e continuará sendo assim. Minha natureza pecaminosa oferece resistência à Tua graça, para que eu não faça o bem que quero, mas permaneça no pecado. Por isso, Senhor, dobro os meus joelhos diante de Ti e peço, por amor da Tua misericórdia sem limites, converte-me, Senhor, e serei convertido. Salva-me e serei salvo. Não permitas que se torne vã a graça que me concedeste. Assim como me deste o querer, dá-me também o realizar. Impede as más intenções do diabo. Ajuda para que os desejos do meu coração perverso não impeçam, nem retardem o meu propósito sagrado. Abre meus olhos para que reconheça e lastime sinceramente os meus pecados, pois eles me causam a morte e a morte eterna, se não houver arrependimento e perdão. Olha para mim com compaixão e tem piedade de mim, Senhor. Perdoa os meus pecados. Mostra-me o teu compassivo coração paternal, que não quer a morte do pecador, senão que ele se converta e viva. Lembra-me sempre em tua graça do Cristo crucificado, do meu bom pastor, que morreu por meus pecados e ressuscitou para minha justificação e a justificação de todo aquele que nele crê. Pois o justo viverá por fé. Dá-me refúgio seguro no sacrifício redentor de meu amado Senhor e bom pastor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Que nesse espírito
eu proponha sempre corrigir a minha vida pecaminosa e servir-te em santidade e justiça todos os dias da minha vida, até o dia que o Senhor me chamar, onde nós nos veremos face a face e viveremos eternamente. Senhor, ouve a minha oração, ouve a oração de teus filhos e filhas que estão passando por dificuldades nesses dias, nesse tempo de pandemia. Ouve, bom pastor, os nossos corações e as nossas aflições e concede-nos a paz em nosso espírito e a certeza da nossa salvação. Por amor do teu santo nome, nada nos faltará. Amém. Vamos agora, meus irmãos, ouvir a palavra de Deus. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com vocês, meus irmãos. Lemos no Evangelho de João, capítulo 10, versos 1 a 4. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem a voz dele, que as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Meus irmãos, em nossa meditação de hoje, eu quero destacar as palavras do pastor Fabrício Sobrosa Jung, que escreve para os 5 Minutos com Jesus, e ele destaca especialmente o versículo 4, que diz: quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Nós conhecemos o nosso bom pastor? O nosso bom pastor nos conhece? Conhecemos a voz do nosso bom pastor? Pois bem, meus irmãos, o pastor Fabrício, então, ele nos escreve o seguinte: que a comparação entre os seguidores de Jesus e as ovelhas, que constantemente se fala na Bíblia, nós reconhecemos especialmente no Salmo 23 e a parábola da ovelha perdida, que descrevem o ser humano como sendo uma ovelha.
Isso acontece porque o comportamento de ambos, em muitos momentos, é parecido. A ovelha é um animal frágil, o ser humano também é. Os cordeiros têm uma tendência a serem teimosos. Da mesma forma, o ser humano tem uma tendência teimosa. Nós não vemos hoje, nessa pandemia, onde tantos temem a doença e mesmo assim andam sem máscaras e sem os cuidados necessários? É por isso, meus irmãos, que tanto o ser humano como as ovelhas precisam de cuidados. Esse é o cenário descrito por Jesus no Evangelho de João, no Evangelho do capítulo 10. Jesus revela o cuidado que tem com cada uma das ovelhas do seu aprisco. Pois sem o bom pastor, todas aquelas ovelhas teriam se perdido. E sem o bom pastor, os seres humanos viveriam à mercê da sua fragilidade. Nós não podemos e nem queremos afugentar os bandidos e ladrões que tentam constantemente destruir a nossa vida. Queremos, por outro lado, de uma forma teimosa, viver a nossa vida independentemente do querer de Deus, da vontade de Deus. E por isso necessitamos daquela voz que guia as ovelhas perdidas em meio ao deserto. É por isso, meus irmãos, que o cuidado pastoral de Deus para com cada pessoa é fantástico. O nosso Deus vai ao encontro da ovelha perdida. O nosso bom pastor vem ao nosso encontro e nos chama pelo nome. Não poupa esforços para encontrar-nos e dar-nos a segurança de vivermos protegidos e cuidados. Nós lemos novamente João 10:4. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque ouvem a voz dele. Nós ouvimos a voz do nosso bom pastor, meus irmãos. Muitas vezes nós dizemos assim: entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós, quando ouvimos a voz do nosso bom pastor, nós guardamos em nossos corações as suas palavras e pedimos que elas sejam lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos nos dias de hoje. Meus irmãos, mesmo em meio à nossa teimosia, à arrogância e aos perigos que todos insistimos em passar, apesar de tudo isso, Deus quer cuidar de nós, quer nos salvar, quer nos abraçar, quer nos trazer a paz para o nosso espírito, para regenerar, para dar descanso no aprisco seguro. A proteção de nosso bom pastor estende-se sobre todos. Por isso o nosso lema: Cristo para todos, o bom pastor para todos. Não só na condução aqui, meus irmãos, nesse vale da sombra da morte, como está escrito no Salmo 23, que é esta vida. Mas Ele quer estar conosco para sempre, eternamente, no aprisco onde não haverá mais pranto, nem luto, nem choro, nem morte, mas vida para sempre. Por isso, meus irmãos, vamos orar todos os dias que o nosso bom pastor continue falando para nós, nos chamando pelo nosso nome, e que nós possamos ouvi-lo de fato e de verdade, prestar atenção na sua palavra, para que ela nos conduza no caminho reto, no caminho da verdade, da honestidade, no caminho da piedade, da humildade, do domínio próprio, no caminho da alegria, da mansidão. Meus irmãos, que esse caminho nos traga segurança e um porto seguro, para que um dia todos nós estejamos com o nosso bom pastor.
Meus irmãos, os nossos irmãos da Hora Luterana escreveram essa semana, baseado no Salmo 23, dizendo assim: o Salmo diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada nos faltará? No entanto, falta alimento, falta dinheiro, falta máscaras, falta álcool em gel, falta respiradores, falta leitos em hospitais, falta médicos, falta remédios, etc. A lista das coisas que nos faltam em épocas de crise pode trazer ansiedade e nos fazer agir como um bando de desesperados, quase irracional e sem fé. Então, é preciso voltar a ver quem é Deus e ouvir a sua voz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por isso, guiados por Deus, meus irmãos, voltamos a ser ovelhas tranquilas, apesar dos acontecimentos, com a sabedoria do alto, para nós não entrarmos em pânico. Sermos ovelhas que esperam pelo bom pastor, sabendo que somos ovelhas amadas ao ponto de não vivermos em desespero, mesmo que andemos em vales escuros como a morte. Afinal, Ele, o bom pastor, nos garante que a vida é mais do que o alimento e do que a lista das coisas que nos faltam. Então, o que nos faltará? Por isso, meus irmãos, se você se sentir cansado, o repouso de Deus nos acolherá. Se você se sentir injustiçado, a justiça de Deus reinará. Se você se sentir perdido, o mapa de Deus nos guiará. Se você se sentir fraco, o poder de Deus nos fortalecerá. Se você se sentir sozinho, Deus estará sempre conosco. Se você se sentir abandonado, Deus virá ao nosso encontro. Se você se sentir ameaçado, a força de Deus nos livrará. Se você se sentir vazio, de amor o nosso coração Deus encherá. Se você se sentir infeliz, o consolo de Deus nos alegrará. Se você se sentir desamparado, não esqueça, a casa de Deus nos acolherá. Então perguntamos: o que nos faltará? Com Jesus, com certeza, nada nos faltará. Pois disse Jesus: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém. Será que as ovelhas ouvem apenas a voz do seu pastor? Vamos ao teste número 1. One more time. Teste número 2. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Look at them, look at them. Observem a reação. They are coming. Oh my God. Oh my God. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Yes. Oh my God, this is amazing. One more.
You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Convido os irmãos agora a nós falarmos com Deus em oração. Pai Celestial, o Senhor deu seu Filho Jesus Cristo para ser o nosso bom pastor. Ele se tornou o cordeiro que foi sacrificado para resgatar as ovelhas desgarradas. Ele deu a sua vida por nós e a restaurou novamente. Guia a nós e a todo o seu rebanho para ouvir e seguir ansiosamente a sua voz na abençoada palavra e nos sacramentos do altar e do batismo. Senhor, em sua misericórdia, ouve a nossa oração. Bondoso Pai, através de seu Filho, o Senhor sempre providencias para a igreja fiéis pastores para guiarem e alimentarem o seu rebanho. Pelo seu Espírito Santo, encoraja todos os pastores para que eles proclamem fielmente a sua santa palavra e dá a seu povo sabedoria para que as suas almas sejam restauradas pelos pastos verdes e pelas águas de descanso de sua salvação. O Senhor de todos enviou o seu Filho como bom pastor para procurar e salvar a todas as ovelhas perdidas. Envia a voz de seu Filho através do mundo para alcançar aquelas que estão errantes e desencaminhadas por falsas doutrinas. Encoraje e defende os missionários e as suas famílias. Pai, o seu Filho venceu a morte e ele guia e apacenta as suas ovelhas de tal maneira que todas podem morar em sua casa para sempre. Conserva-nos plenos no conhecimento de tua presença aqui no vale da sombra da morte e dá o seu prometido consolo na promessa de habitarmos na sua casa para todo sempre. Deus de amor, pela unção do santo batismo, o seu Filho toma as ovelhas em seus braços e as conduz ao encontro de seu coração. Guia as nossas crianças e adolescentes por toda a vida, a fim de eles seguirem a voz de seu pastor Jesus, para que em temor e fé eles cresçam em amor a Deus e ao próximo. Pedimos sua bênção aos professores e às escolas, para que os teus cordeirinhos continuem a conhecer e a ouvir a voz do seu Filho e cresçam em conhecimento úteis para a vida eterna. Senhor, seu Filho conhece as suas ovelhas. Ele conhece as nossas fraquezas, nossas teimosias e temores, nossos fardos e tentações. Visita, conforta e alivia a todos os que sofrem de doenças, mágoas ou tribulações, especialmente aos que estão sofrendo nos hospitais por causa do coronavírus. Consola os enlutados com a esperança da ressurreição. Conserva-nos em sua mão, restaura as nossas almas e nos proteja com a sua vara e o seu cajado. Também, Senhor, neste momento nós queremos nos alegrar com nossos irmãos que fizeram aniversário. No dia 1º de maio, o Márcio Alessandro Cláudio Filho. No dia 2, a Letícia Clípio Soares. E nessa semana agora, no dia 4, a Miriam Braz Santos. E no dia 6, Ana Paula Clípio. No dia 9, a Edilene Beatriz da Hora Santos. Senhor, esteja com essas irmãs e que elas possam sempre te agradecer por mais um tempo em suas vidas e a oportunidade de sempre ouvirem a voz do bom pastor. Senhor Deus, graças te damos por tudo que nós somos e por tudo que nós temos. Nas tuas mãos nós os entregamos, em espírito e verdade. Obrigado, Senhor.
nosso bom pastor. Louvado seja para todos sempre. Amém. Agora, meus irmãos, simbolicamente nós queremos elevar a Deus o prato de ofertas, pois nossos irmãos, apesar de não poderem estar aqui na casa de oração para trazer as ofertas diante do altar, eles têm feito isso de outras formas, para que não falte o pão aqui na casa do Senhor também. Então, que Deus abençoe a oferta de cada um dos irmãos e irmãs, e que Deus jamais deixe faltar o pão na sua mesa. Amém. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam, meus irmãos, a bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças do Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome